Hoje é sábado, dia 22 de outubro de 2022. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Neste dia 22 de outubro, a Igreja faz memória do grande São João Paulo II, um santo que a maioria de nós, conheceu de perto. Alguns até puderam vê-lo frente a frente, santo dos nossos tempos, não é? São João Paulo II, que governou a Igreja como Papa por muitos anos, que deixou uma riqueza espiritual imensa para a nossa Igreja. Hoje a Igreja reza pedindo a sua intercessão, recordando o testemunho de Deus, o amor a Maria e a consagração a ela que viveu São João Paulo II. Jesus nos convida, no Evangelho que ouviremos, a olhar a realidade, inclusive as desgraças, não como um castigo, mas como oportunidade de reflexão sobre o nosso agir. E mais, é imperativo a nossa conversão, porque quem não produzir frutos será cortado e queimado. Começa agora a Academia Espiritual, a Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. O Evangelho proposto para a nossa meditação hoje é continuação. Nós estamos lendo o Evangelho de São Lucas, hoje no capítulo 13, versículos de 1 a 9. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles? Pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não, mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta, porque está ela inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E continuamos nossos dias de malhação pesada. Foi ontem, sexta-feira, hoje sábado. Fim de semana tem que pegar pesado na malhação.
mas continuamos aqui com essas palavras que Jesus nos dirige e que são exigentes. Às vezes, fazemos ou somos levados nas interpretações comuns de que as tragédias ou são castigo de Deus, ou então é porque, de fato, Deus não está nem aí para nós. Não é bem assim. Ao contrário, Jesus sugere que as tragédias devem servir de alerta. Assim como todos foram vítimas de uma morte súbita, repentina, o mesmo pode acontecer com a gente. Então, a questão é estar pronto, estar preparado, porque a morte pode nos chegar a qualquer momento e de muitos modos. Bom, voltando para entender o texto do Evangelho, alguns estudiosos vão pensar assim: essas pessoas foram até Jesus contar essa notícia. Elas tinham um propósito, e a gente pode pensar em 3. Ou porque Jesus era galileu, então eles queriam contar para ele para ver se ele ia tomar partido e falar contra Herodes. Ou porque, como galileu, eles queriam dizer: você fica esperto, você fica atento, porque você pode ser o próximo. Ou então, porque carregavam na cabeça a ideia de que aquelas vítimas eram pecadoras e por isso receberam tal castigo. Talvez esta última ideia seja a mais precisa, até porque por 2 vezes, quando Jesus fala sobre o episódio e também lembra o outro episódio da Torre de Siloé, ele fala: pensais que eles eram mais culpados? Bom, mas nós não vamos nos deter nisso. Ao contrário, é preciso pensar a respeito do nosso estado diante de Deus. É isso que Jesus quer que a gente reflita. Diante das catástrofes, dos problemas, das situações que acontecem e que nós não temos muitas respostas, o que Jesus quer que a gente pense a respeito do nosso estado diante de Deus. Como é que eu estou diante de Deus? Porque eu vou ter que prestar contas. E Jesus aponta que o arrependimento, converter-se, é o único escape da maior tragédia da vida, que é a condenação eterna. A condenação eterna. Então o pecado é muito maior do que um massacre, do que um desabamento, do que um acidente de carro, do que uma pandemia. O pecado pode destruir-nos para sempre e nos levar para longe de Deus. Sem arrependimento, nós até vivemos, mas no fundo estamos mortos. A aplicação de tudo isso, Jesus usa contando a parábola da figueira, porque essa parábola é um alerta, mas ela também está carregada de esperança. Durante 3 anos era o tempo de maturidade, ou seja, o tempo certo que uma figueira ficava madura e daria frutos. Se até aí não deu, não daria mais. Durante 3 anos esperou frutos, mas por insistência do empregado, que numa leitura espiritual nós podemos falar de Jesus que veio a este mundo, o dono se dispôs a dar mais um tempo de prazo, mais uma oportunidade para que, tomada todas as providências, aquela figueira pudesse dar frutos. E aí está então,
Deus está nos dando oportunidade e nos está cuidando de nós com tudo o que é necessário. Nós temos à nossa disposição tudo o que é necessário para conseguirmos produzir os frutos que Deus quer. Depois do investimento, se a figueira não der frutos, então ela será cortada. Ou seja, no último momento, quando fomos chamados pela morte, se não tivermos produzido frutos, o destino é o corte, é o fogo eterno. Senhor, nós queremos te pedir, não permita que a tua graça passe em vão em nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a meditar sobre a nossa existência e sobre a realidade futura. Ajuda-nos, Senhor, a crer no teu amor, no teu cuidado e nas graças que nos ofereces para que possamos produzir frutos. Não deixe, Senhor, que o nosso coração olhe para as coisas, para as dificuldades, para os problemas e pense que é castigo ou que é o Senhor que não se importa conosco, com a humanidade. Que possamos crer no teu amor, esperar em ti e produzir, por tua graça e bênção, os frutos necessários. E agora, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. São João Paulo II, rogai por nós.